Olá, doutora, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é causa de muita frustração para quem começa a produzir conteúdo jurídico. Eu ouço sempre pipoca na minha caixinha de pergunta, lá no meu direct. Letícia, posto, tô produzindo conteúdo à torto e à direito, mas ninguém me chama no direct, mas eu não consigo vender o meu serviço jurídico. E a resposta para isso tá em duas palavrinhas mágicas: estratégia de conteúdo. O maior erro aqui é você querer tratar todo mundo que começa a te seguir da mesma forma no seu perfil. A verdade é que quando você trata todo mundo da mesma forma, você não consegue se conectar com ninguém de verdade. E para você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Letícia, eu sou advogada, sou gestora de tráfego, sou especialista em vendas para o mercado jurídico e hoje eu tenho uma empresa que oferece soluções tanto de marketing quanto de vendas para esse mercado. E nós já ajudamos aí mais de 80 escritórios a se posicionarem no digital de alguma forma. E a minha missão aqui com o canal, ela é muito clara. É pegar você pela mão, advogado iniciante, nesse oceano azul que é o marketing digital e as vendas, e te conduzir por um caminho mais assertivo, por um caminho que vai fazer você se posicionar e ter resultados aqui no digital mais rápido. Vamos para a aula de hoje? Então, olha, anota o que eu vou te falar agora, presta muita atenção, deixa colado em algum lugar no post-it para você ver todos os dias. A sua audiência não é uma coisa só. Ela está em diferentes níveis de consciência. Por isso que eu falei ainda há pouco que você tratar todo mundo da mesma forma é um erro gigantesco. E a gente divide aqui a audiência em três grandes grupos. A audiência, ela pode ser fria, ela pode ser morna e ela pode ser uma audiência quente. E veja então que a gente está falando literalmente de temperatura. Faz essa analogia, pensa dessa forma. Então, quanto mais quente está a sua audiência, mais preparada ela está para contratar o seu serviço jurídico. Quanto mais fria, menos preparada e menos ela te conhece. É por isso que nos diferentes níveis de consciência você vai se comunicar de diferentes maneiras. Então vamos lá, vamos começar pela audiência fria. A audiência fria é aquela que ainda não te conhece. Ela nunca te viu, não sabe quem é você, não sabe qual problema jurídico você resolve. Ela está no primeiro estágio. Segundo estágio, a gente está falando aqui da audiência morna. A audiência morna é aquela que até te conhece. Ela te segue, provavelmente começou a acompanhar o seu conteúdo agora, está entendendo ali o que você faz, está entendendo ainda se pode confiar em você. É como se você estivesse ali numa espécie de avaliação. E a audiência quente é aquela que te acompanha, que está engajada com você, que te conhece, está esperando ali só um empurrãozinho para contratar o seu serviço. Então, mais uma vez, eu reforço aqui porque é fundamental que você entenda isso. O erro é falar com todo mundo da mesma forma. O acerto aqui é adaptar a sua comunicação para as diferentes fases da audiência. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. E agora que você entendeu que você vai se comunicar com cada grupo de diferentes formas, com cada nível de consciência de uma forma muito específica para fins didáticos, eu criei duas grandes categorias de conteúdo, que é o que eu chamo de soft content e de hard content. Esse é todo o coração da estratégia de conteúdo. Então vamos entender aqui como é que funciona cada categoria, cada tipo de conteúdo. O soft content, ele é o conteúdo responsável por atrair. Então, ele vai se comunicar com a sua audiência fria. Esse tipo de conteúdo é o conteúdo que vai chamar a atenção, ele vai gerar curiosidade. É um conteúdo rápido, fácil, leve de ser consumido. Ele vai se comunicar com a sua audiência fria. Ele é responsável por atrair novos seguidores para o seu perfil. Já o hard content, ele é um conteúdo mais denso. Ele vai ser o conteúdo responsável por gerar confiança, criar conexão, te posicionar como autoridade. É o conteúdo que vai falar dos seus serviços, de como funciona, do que você faz, do que você deixa de fazer. É o conteúdo de venda, então ele é realmente um conteúdo mais profundo e ele se comunica com a audiência morna
e com a audiência quente. Então veja que aqui existem duas grandes categorias e não é à toa. Quem só atrai está perdendo engajamento, está deixando de se conectar de forma profunda com a sua audiência e vice-versa. Você precisa dos dois conteúdos para abarcar aí todos os níveis de consciência e atingir a sua audiência de diferentes maneiras. E para a gente não ficar só na teoria, eu trouxe aqui dois exemplos muito práticos para a gente entender o que é de fato um soft content e o que é de fato um hard content. Então, trouxe aqui dois exemplos para a gente analisar juntas. O primeiro é da doutora Cleice. Ela presta assessoria jurídica em leilões. E eu separei aqui um videozinho bem curtinho. Essa é a proposta do soft content, como eu falei, é ser um vídeo curto, é ser um vídeo fácil de você consumir. E a headline dele diz exatamente isso, ou seja, é o título, né? Se eu fosse começar do zero nos leilões hoje, eu faria exatamente isso aqui. E é um vídeo super simples dela dando um passo a passo, tá? Não tem nem 10 segundos esse vídeo, do que ela faria e de como ela faria. O vídeo aqui, como você pode ver, são cortes rápidos, né? E por que isso ajuda muito no soft content? Prende a atenção. É um vídeo dinâmico. Então, se eu posso dar duas dicas muito valiosas para soft content aqui, a gente pega da doutora Cleice exatamente o fato de que é um vídeo dinâmico, é um vídeo com cortes rápidos e o fato também de ser um vídeo muito curto. Por quê? Quanto mais curto é o vídeo, mais fácil é da gente consumir ele até o final. Então, mais o algoritmo do Instagram entende que o vídeo é relevante, justamente porque ele foi consumido até o final. No caso da doutora Cleice, a gente está diante de um soft content no estilo valor instantâneo. O que eu quero dizer com isso? Ele tem uma chamada forte para trazer o cliente final dela, para atrair, para gerar curiosidade, e ele traz um valor instantâneo, um valor rápido, um valor fácil de ser consumido. Traz aí uma ajuda para esse potencial cliente que quer começar a investir em leilões. Então, agora que nós já vimos um exemplo de soft content, a gente vai ver o exemplo de um hard content, como ele funciona na prática. E eu quis trazer aqui um carrossel da doutora Luísa Salles. Ela é advogada de direito imobiliário, é cliente da nossa assessoria e ela montou um carrossel muito legal com storytelling e vocês vão entender na prática como que isso é de fato um hard content. Esse estilo de conteúdo que eu estou trazendo aqui da doutora Luísa é um conteúdo de conexão. Então, ela pegou uma situação da vida pessoal dela e linkou isso com muita maestria, com o serviço que ela queria conectar aqui. Então, na capa do carrossel, ela fala: quase fui barrada na Catedral de Notre Dame, ela estava viajando em Paris, por causa de uma regra que nem eu sabia que existia. E aí ela começa: estava a caminho de um dos maiores símbolos de Paris, após 5 anos da reforma. Estava um calor de 40 graus, uma fila enorme e várias pessoas começaram a ter a entrada impedida em razão de ombro descoberto. Regata, vestido e similares. Peguei a canga que usaria para o piquenique no fim do dia da Torre Eiffel e cobri os ombros e consegui entrar. Quando existe a regra, e aqui é o pulo do gato em que ela faz a conexão, ela começa a fazer a conexão com um dos serviços que ela presta. Quando existe a regra, ela precisa ser cumprida. Eu descobri a tempo, assim como a minha cliente descobriu que teria que pagar imposto na venda do seu imóvel antes de fechar o preço. Ela estava prestes a fechar uma negociação de 3 milhões, quando expliquei as regras abaixo e recalculou o valor da venda. Se o imóvel for vendido por valor maior do que o custo de aquisição, ajustado, incide imposto de renda sobre o ganho de capital, a alíquota de até 15% a 22,5%. E aí ela diz, no final, né, no último card: você não precisa saber de todas as regras, mas é recomendável que tenha orientação de quem as conheça. Se você for vender um imóvel, considere no valor do anúncio. E aí ela cita, né, os pontos que você deve considerar. E ela diz ao final, com o CTA: me siga por aqui para evitar surpresas, em transações imobiliárias. Então veja que é um carrossel com um conteúdo muito mais denso, em que ela traz uma narrativa, ela traz um storytelling da vida pessoal dela e linka isso também com uma situação que ela experimentou junto a uma cliente de um serviço que ela estava prestando. Então veja que o objetivo aqui é realmente gerar
conexão com o potencial cliente dela. É um conteúdo muito mais denso, é um conteúdo muito mais profundo. Então aqui a gente vê muito claro a diferença entre um soft content e um hard content na prática. Então o hard content, ele é o conteúdo que vai transformar um curioso em um seguidor de fato que olha para o teu perfil e pensa: é essa advogada que resolve a minha dor. É essa advogada que soluciona o meu problema jurídico. Então, agora que a gente entendeu, viu na prática a diferença entre um e outro, vamos recapitular aqui uns pontos muito importantes. Soft content é o conteúdo de atração. Hard content é o conteúdo de ativação. E o que eu quero dizer aqui com ativação? Ativação tem a ver com engajamento. Tem a ver, e eu não tô falando só de curtida, de like, de salvamento, de encaminhamento. Eu tô falando de conexão real. Então, no soft content, pensa, são conteúdos curtos, fácil de ser consumidos. Eu falei ali, né, que quanto mais curto, melhor. O ideal é que o soft content tenha ali até 30 segundos de duração. É o conteúdo voltado para audiência fria. E uma coisa muito importante que eu não tinha falado antes, o CTA, ou seja, o Call to Action, a chamada para ação, ele é sempre, em todas as hipóteses, pedindo para seguir o seu perfil. Não há exceção. Porque, veja, se o objetivo do soft content é atrair, é trazer seguidores novos para o seu perfil, através do tráfego pago ou não, tá? E aqui vou abrir um parênteses. Soft content são excelentes conteúdos para serem impulsionados. E por quê? Porque o objetivo é a atração de seguidor. Então, voltando aqui, o CTA vai ser sempre, 100% das vezes, não tem exceção, para seguir o seu perfil. Porque se a gente está focando em atração de seguidor, o que a gente vai olhar? O que a gente vai pedir para a pessoa fazer? A gente vai pedir para ela seguir o teu perfil. Hard content é o conteúdo que ativa, que gera conexão, que te posiciona. É o conteúdo que traz profundidade. É aqui que você vai falar dos teus serviços, do teu atendimento, do que você faz, do que você deixa de fazer, trazer a sua história. Uma dúvida muito comum que eu tenho lá na assessoria é a seguinte: quando a gente começa a construir soft content, principalmente no início do trabalho, algumas advogadas têm dúvida e falam: Letícia, mas esse conteúdo aqui não mostra o meu serviço, não fala de quem eu sou, não traz aqui a autoridade que eu tenho. E, de fato, não é para trazer, não é para falar sobre isso. O objetivo do soft content é atrair. Tudo isso que eu acabei de falar, geração de autoridade, venda de serviço, falar, né, do seu posicionamento, se posicionar de fato, isso é papel do hard content. Então, para arrematar aqui, o hard content é o conteúdo que mostra para sua audiência que você entende o problema jurídico que ela tem. E vai ainda além, mostra que você é a pessoa certa para resolver esse problema. E aqui um ponto-chave, que eu já falei, mas vou esmiuçar aqui mais um pouco, é o equilíbrio estratégico entre os dois tipos de conteúdo. Se você só posta conteúdo de atração, se você só posta soft content, você vira entretenimento jurídico. E não é o que a gente quer aqui. Você quer, de fato, vender o teu serviço. E se você só posta hard content, se você só posta conteúdo com uma alta densidade de consumo, você está deixando de atrair novas pessoas para o seu perfil jurídico. Você está deixando de oxigenar a sua base. Então, a ideia aqui é que você tenha um equilíbrio intencional entre os dois tipos de conteúdo. Então, veja, o soft content é quem abre a porta do teu perfil, é quem abre a porta do teu escritório digital. Mas o hard content é o conteúdo que mantém a pessoa ali dentro. Então, atenção, você precisa postar os dois tipos de conteúdo se você quer fazer, de fato, do teu Instagram jurídico um perfil que capte clientes, que tenha aí uma captação ativa de novos clientes para sua advocacia. Advogado, então não esquece do que eu falei na aula de hoje. Falar com todo mundo da mesma forma, vender o seu serviço jurídico como se você estivesse falando com a sua melhor amiga e com uma pessoa que você acabou de conhecer,
é o erro mais grave que você pode cometer no seu perfil jurídico. Comunicação eficaz é comunicação segmentada. Quem confunde não converte, e quem entende a jornada de compra do cliente conduz essa jornada com muita estratégia. E para a gente encerrar a aula de hoje, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu? Primeiro ponto, e o ponto mais importante: a sua audiência, ela tá em diferentes fases, em diferentes níveis de consciência. Segundo ponto muito importante: o soft content é o conteúdo que atrai, o hard content é o conteúdo que ativa e o conteúdo que posiciona você no Instagram. E por fim, não se esqueça, o equilíbrio intencional entre os dois tipos de conteúdo é o que vai te dar resultados reais no seu Instagram. E se essa aula te ajudou a clarear a sua estratégia de conteúdo, eu te convido a curtir, comentar aqui embaixo, compartilhar com aquela sua amiga advogada que está precisando de um empurrãozinho na estratégia de conteúdo dela. Te convido também para receber mais dicas sobre marketing jurídico, a se conectar comigo nas minhas redes sociais, @LeticiaMPedrosa. Eu estou no Instagram, estou no TikTok. E advogada, até uma próxima. E para você que está aí nos stories, a gente já está voltando com o canal do YouTube. Fica ligado.